Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então, por essas máximas, por essas palavras que Jesus nos apresenta, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência, né, ele condena a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês com os semelhantes, porque um acaba sendo o oposto do outro, né? Então, se a lei é a doçura, a afabilidade, a violência, a cólera, de forma alguma pode fazer parte, né? E você vê como só eu, pelo menos no momento em que me deparei com essas palavras, a doçura, a mansuetude, parece que já dá até uma assentada, porque é com essas palavras que a gente tem que refletir, sabe? E fazer uso delas, uso constante, sem moderação. Essas palavras, esses atos, a gente pode fazer uso sem moderação, de tratar o outro com doçura, afabilidade, mansuetude, né? Com paciência. Vivemos em dias que parece que estamos todos impacientes e intolerantes. Então, que a gente possa, por isso que eu sempre digo de buscar conteúdo, de buscar conhecimento, porque no momento em que eu me deparo com esse conteúdo, parece que já a minha energia já dá uma assentada, né? Porque foi isso acabou acontecendo no momento em que eu li, já me deu não é que você já vai ficar doce, não é isso, mas já te dá aquela quietude, já te dá aquele breque, sabe? Então, que a gente possa usar muito a paciência, a mansuetude, a afabilidade e cada dia menos e diminuindo a impaciência, a cólera, né? Que a gente não esqueça disso. E raca entre os hebreus era uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciado cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça o fogo do inferno, com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. E é evidente que nessa, como em qualquer outra circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Eu sempre costumo dizer que tudo, quase tudo, pode ser dito, tudo depende do tom em que se usa, né? Então, mesmo um eu te amo, dependendo do tom, há um ar de desprezo, né? De ironia, e mesmo às vezes um xingamento, entre aspas, não necessariamente um xingamento, alguma palavra, dependendo se forem, não estou dizendo para ser dito, mas às vezes num tom carinhoso, digamos assim, você entende a diferença? Então, o que realmente influencia aí é a intenção, né? Eu disse com que intenção? Era uma intenção amorosa, uma intenção de prejudicar, uma intenção de raiva, né? De agredir a outra pessoa verbalmente, porque entenda, a gente não agride o outro somente no físico, somente batendo, estapeando, não, a gente agride o outro com palavras, a agressão verbal. E olha, eu não sei te falar esse parâmetro, mas eu vou te falar que, porque o que acaba acontecendo? A agressão verbal, a agressão física, inicialmente, ela acaba ficando no corpo, reflete, óbvio. Só que o que marca é a mente, é o emocional, é o espírito. E
O físico sara depois, não que não dói, não é isso, mas aquilo vai continuar doendo aqui. E a agressão verbal não vai ter a marca física, mas ela vai ficar aqui dentro. Então, tanto uma como a outra afetam seriamente o ser humano, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a forma como a gente lida, trata, se reporta ao outro. Muito cuidado com o que sai da sua boca. Mas porque uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Então, quando eu trato o outro de forma ofensiva, automaticamente eu vou estar sendo contrária à lei de amor e caridade. E a lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia, a harmonia, o entendimento. Então, você vê, às vezes, numa situação, numa discussão, tá sendo dito palavras descorteses, palavras que acabam desarmonizando, agressivas. Se eu parar no momento, pera, não é assim. Se eu conduzir com mais calma, até o tom, se eu baixar o tom de voz, eu já crio uma harmonia, porque se todo mundo começa a gritar, ninguém ouve ninguém. Então, o próprio tom, eu diminuindo o tom, já há um entendimento melhor, já gera uma harmonia melhor. E se usar ainda de palavras amáveis, doces, sábias, né? Não estou dizendo que é para adular o outro. Às vezes há necessidade de se ter uma conversa séria, mas com palavras sábias, que respeite isso, né? Que respeite a lei de amor e caridade. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade, né? Quando eu lido com injúrias, né, com brigas, com discussões, palavras inapropriadas. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. O que Jesus queria dizer com as palavras: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? O que Jesus queria dizer com essas palavras se ele nos ensina renúncia aos bens terrenos, prometendo os bens do céu, né? Então, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. É que ao esperar os bens do céu, o homem ele necessita dos bens da terra para viver, porque ele está vivendo na terra, né? Ele está usando um corpo físico e ele precisa da matéria para poder viver nesse mundo. E é aqui, né, que ele vai estar passando pelas provas, pelas expiações, para alcançar os bens do céu. Então, o que ele recomenda? Ele recomenda que não se dê a estes últimos, aos bens materiais, aos bens terrenos, mais importância que aos dos céus. Entenda, nós estamos na terra para passar por provas, expiações, e precisamos dos bens terrenos. Mas a gente não pode pôr esses bens acima dos bens do céu. Os bens do céu sempre em primeiro lugar. Eu não posso me perder, porque se eu me perder com os bens terrenos, digamos assim, como eu vou conquistar os bens do céu? Que o que nós estamos buscando, almejamos, são os bens do céu, e estamos aqui para isso. Por essas palavras, Jesus quer dizer que até agora os bens da terra foram tomados com exclusividades pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Então, tem que se dar importância, tem que se tomar cuidado, porque você vê, os bens terrenos foram tomados com exclusividades pelos violentos, né? E deixando em prejuízos os mansos e pacíficos. E enquanto para estes mansos e pacíficos falta o necessário, falta frequentemente o necessário, os outros dispõem do supérfluo. Então, às vezes, uns detêm de mais, enquanto outros têm de menos. Por isso que quem tem demais tem que ter sempre essa consciência do amor ao próximo, da caridade,
de não deixar ele, o outro irmão, ele está passando pelo que ele precisa, tem as provas e expiações dele, ok, isso é um problema dele. O que eu posso fazer para o outro, aí já é responsabilidade minha. E há essa necessidade de ter um olhar amoroso, um olhar caridoso para com o nosso próximo. E promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Então, nós temos que despertar em nós a essa necessidade. Estamos aqui para despertar o amor e a caridade. E quando o amor e a caridade for a lei, né, for a lei da humanidade, aí então não haverá mais egoísmo na terra. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e violento. Haverá uma igualdade. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada no mundo feliz pela expulsão dos maus, no sentido de se regenerar, né? De se reformar, ou como agora, o mundo de regeneração, né? Quem precisa ficar aqui, vai ficar. Quem precisa ir para frente, vai para frente, né? Quem não, cada um ficando no estado que compete a si mesmo, no que cada um construiu, né? E com isso vai sendo feito essa limpeza, essa purificação. Que possamos então olhar para os nossos corações e tirar toda a palavra de injúria, de violência, despertar em nós o amor, a mansuetude, a caridade, a paz. Um beijo para o pessoal do Raimundo Mariano Dias, da Agenda Espírita Brasil. Abençoado seja o dia de vocês, muita luz, um beijo no coração.